Oi, gente, bom dia para vocês. Agora são 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Nós estamos começando agora a nossa edição de número 235 do Tertúlia, que você já está acostumado a acompanhar durante todas as manhãs aqui conosco, na TV Democracia. E hoje nós vamos ter um programa muito bacana aqui. Vamos ter duas pessoas super respeitáveis. A primeira delas, o ex-ministro Aldo Rebelo, né? Ex-tudo na vida, foi presidente da Câmara, enfim, porta de saída para essa crise sem fim que acomete a democracia brasileira hoje, né? Uma crise que nos assusta e apavora, porque a todo momento parece que essa conquista de 30 anos está prestes a ruir pela vontade de um capitão aí, mais a sua tropa de sei lá quantos 9 mil militares de alta patente aí, ocupando sinecúrias de todos os tipos na República, né? E o que não falta hoje é assunto para a gente conversar, né? Nós temos aí a questão da vacina que não anda, as articulações na Câmara e no Senado, o que vai dar isso, né? O Aldo Rebelo conhece tão bem aquilo que vai poder dar para a gente aqui um horizonte. Antes de chamá-lo, quero dar bom dia aqui para os que chegaram, que estão com a gente. Júlio César Godoy foi o primeiro a estacionar aqui na porta do Tertúlia. Anderson Kozama está dizendo aqui, ó, a audiência do Despertador bombou. A audiência do Despertador está bombando. Tertúlia também, hein, gente? As mudanças que nós fizemos aqui, no fim das contas, foram muito boas, né? Oi, Mirela, tudo bem? Que é isso aqui? China, Brasil, Brasil, China, bom dia. Bom dia, Mirela, tudo bem com você? Que tem? Jaqueline Muniz foi ótima no Despertador. Tive uma entrevista muito boa com a Jaqueline. Eu acho a Jaqueline muito prolixa, mas ela tem o que falar, ela tem cabedal, ela tem conteúdo, né? Bom dia, Maria Vargas. Bom dia, Cássia. Tudo bem com vocês? Cássia está dando aqui bom dia, povo, que temos boas notícias. Tomara, faz tempo que a gente não dá uma boa notícia aqui, viu? Vamos botar para dentro aqui a galera do programa. Alô, Mali, bom dia. Gente, olha que bonito que ficou. Bom dia, gente. Do Tertúlia. Bom Tudo dia, bem? Mali. Gostou do seu fundo novo aí, não? Gostei muito. Ficou lindo, tá combinando bem com você bonito. aí, ó. Tá lindo. Bom, vamos botar para dentro logo o nosso convidado, que nós não temos tempo a perder e o Aldo Rebelo tem mais o que fazer da vida, não sei ficar esperando na área de comentários. Bom dia, ministro, deputado, não sei nem como é que eu chamo, foi tanta coisa, né? Tudo bem? Aldo Rebelo com vocês aqui, eu atualmente. Solidariedade. Eu já dei bom dia, né? Para ele com ministro. Mas, olha, devia ser deputado, porque o cargo mais importante que já ocupou foi de presidente da mesa, que ele era o terceiro na linha sucessória, não é isso, ministro? Exatamente. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. Bom dia aos nossos internautas, é assim que se chama? A gente sempre fica confuso aqui, internauta, webnauta. Agora, vamos logo passar para o assunto que interessa. Nós estamos aqui acompanhando já, durante todo o ano, essa história da vacina, e assim com muita preocupação, viu, ministro? Porque a gente vê as coisas só piorando, né? Ontem esse sargento Pazuello, que faz as vezes de ministro da Saúde do Bolsonaro, deu uma declaração disparatada e mais uma vez, né? A vacina vai ser no dia D, na hora H, tirando o sarro do país, que está coçado aí com mais de 200 mil mortes. Como é que você está vendo essa história toda? Bom dia e bem-vindo aqui. Aliás, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Eu estou vendo como é a situação. É uma tragédia fabricada, uma tragédia construída, uma tragédia que tem responsabilidade, tem endereço, tem nome. Ou seja, o governo não apenas subestimou a pandemia, o governo, infelizmente, sabotou todos os instrumentos para combatê-la. Ou seja, e logo o Brasil, um país que é considerado no mundo um modelo na vacinação em massa, um país que dispõe de instrumentos. Quando eu era ministro da coordenação política e relações institucionais do governo do presidente Lula, eu fui procurado pelo governo americano, via a embaixada, para que o Brasil integrasse, como o primeiro país depois dos Estados Unidos, um esforço mundial de prevenção de pandemias, porque isso em 2004, os americanos já achavam que o mundo corria esse risco de um vírus qualquer, uma bactéria qualquer, a partir de um voo internacional, se espalhar pelo mundo inteiro. E o que é que eles diziam para mim? O Brasil tem as seguintes condições para ser um país-chave. Primeiro, o Brasil tem grandes laboratórios, experiência
e apontavam, além do Butantan e da Fiocruz, eles apontavam também os laboratórios privados, que podem, de forma suplementar, apoiar a produção de soros, em alguns casos, e de vacinas em outros. O Brasil tinha logística, capacidade de distribuição, não apenas no país, eles contavam com o Brasil para distribuir soro e vacina em caso de pandemia, na América Latina inteira, na África Ocidental, porque o Brasil tem aeroportos, o Brasil tem aeroportos militares, o Brasil tem uma frota de aviões, a Força Aérea Brasileira tem meios para fazer essa... Está travando a internet aqui, Maria. Tudo isso nós temos, por desígnio, ou seja, tiraram a cidade do Ministério da Saúde e deu no que deu. Lamentavelmente, é isso que aconteceu. Bom, e agora, para corrigir, como é que faz? Porque nós temos um país com a pandemia, 200 mil mortes, uma tragédia social acontecendo, economia depauperada, já tivemos a notícia de que a Ford está saindo do Brasil, fechando suas 3 fábricas, enfim, está uma zona. Tem como corrigir com esse governo ainda aí, ou vai ser preciso esperar sair Bolsonaro para entrar alguém que entenda de governar no lugar? Nós não podemos nos dar o luxo de esperar. Infelizmente, como uma consequência indesejável, que é a fragilização de um dos poderes e o fortalecimento de outros, mas o Supremo, de certa forma, corrigiu na medida do possível, ao permitir que os outros entes federativos, estados e municípios, pudessem organizar as campanhas de vacinação. Agora, isso com limites. Por quê? Porque o comércio exterior é um monopólio da União, ou seja, tudo passa pela União. Se o governo sabota a importação de insumos, a importação de vacinas, a importação de equipamentos, não comprou as seringas que estão sendo exportadas, porque é contrato, o governo não procurou as fábricas de agulhas e seringas, os contratos foram feitos e as fábricas têm que cumprir e entregar. Agora o governo vai confiscar aquilo que ele não comprou, que ele não pediu. Ou seja, é muito difícil, né? Mas eu creio que, mesmo assim, com os estados tomando a iniciativa, é possível, que mesmo tardiamente, talvez sejamos o 100º município, país a iniciar uma campanha de vacinação. Agora, é uma responsabilidade do governo federal. Mari? Ministro, eu fico... A gente não tem, eu costumo dizer que a gente não tem um dia de paz nesse país, né? Um 7-1 em looping. Porque enquanto a gente está aí discutindo tudo isso que ele está fazendo contra a vacinação, porque é proposital, sim, a gente sabe, existe aí um projeto, não é uma coisa só por incompetência, se fosse, seria mais fácil resolver. Enquanto a gente foca nisso, tem a história que agora vem um decreto aí para facilitar ainda mais a compra de armas no país, que já foi recorde e que está na mão de muita gente que não devia ter nem bombinha traque de festa junina. Como é que a gente faz para cercar esse governo de uma forma mínima para que não estrague o país da maneira como eles estão estragando? Eu creio que esses exageros do Poder Executivo, do próprio Bolsonaro, eles estão sendo contidos, ou pelo próprio Congresso, ou pelo Supremo Tribunal Federal. A desorientação do presidente da República está muito acima da média da desorientação nacional. Então, eu creio que ainda resta ali e acolá alguma ilha de bom senso capaz de conter esses exageros. E acho que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm trabalhado para isso, e com algum êxito. Inclusive, nessa questão das armas, dos arroubos autoritários, eu não creio que ele vá mais longe do que o que tem tentado. O problema é que há outras consequências do desastre administrativo do Bolsonaro que o Congresso e o Supremo não podem impedir. A economia, por exemplo, a desorientação econômica. E a desorientação econômica é como você descer uma escada e tropeçar no primeiro degrau. Você não precisa tropeçar no segundo. Se você desce uma escada e tropeça no primeiro degrau, você rola até embaixo.
E a orientação do governo na economia, com esse ministro Paulo Guedes, foi o tropeço no primeiro degrau, ou seja, está rolando escada abaixo. Essa que é a situação que nós temos. E aí eu creio que reside a principal tragédia, porque a desindustrialização, agora um presidente que declarou toda a submissão aos Estados Unidos, um ministro das Relações Exteriores que diz que é a civilização ocidental que salva o mundo, ou seja, e é na civilização ocidental que nós encontramos os nossos maiores problemas, ou seja, não foi uma empresa chinesa ou russa que tirou suas fábricas do Brasil depois de mais de 100 anos, foi uma empresa norte-americana, ou seja, as pressões que o governo sofre em relação a temas como a Amazônia não vem da China nem da Rússia, vem da alma mater da civilização ocidental, que, aliás, nem nos consideram como parte dela. A civilização ocidental para eles são 5 ou 6 países, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, e no máximo Nova Zelândia e Austrália. Nós somos latinos, nós não somos da civilização ocidental. Mas fica aí esse ministro e o próprio presidente da República fazendo essas mesuras para os Estados Unidos, e o resultado é esse, ou seja, uma tragédia econômica de desindustrialização, de desemprego, de crise fiscal por queda na arrecadação, ou seja, é muito difícil, muito difícil a situação. Olha, eu queria saber o seguinte, Aldo Rebelo já foi tudo, foi inclusive ministro da Defesa, num período dificílimo, que era de adaptação ainda, ele vinha do Partido Comunista do Brasil, essa coisa toda, sentou lá na cadeira de ministro da Defesa, foi um ótimo ministro da Defesa, não houve nenhuma intercorrência, nada que pudesse macular as Forças Armadas brasileiras. Agora, 2 anos de governo Bolsonaro já provocaram todo o estrago e todo o alarido que podia ser feito na imagem dessa força que era tão bem conceituada das forças, né? E hoje estão aí claudicando aí por conta do empreguismo desabrido de alguns dos seus oficiais, alguns não, milhares, né? Dizem que são 9 mil oficiais. Eu queria saber qual é a diferença entre os militares do seu tempo e os militares do tempo de Bolsonaro, ministro. Eu fui ministro da Defesa durante todo o período em que fiquei na função, eu estava no PCdoB. Eu só saí do PCdoB já depois que saí do Ministério. Já estava sem função no governo na época em que saí do PCdoB. Então, durante toda a minha presença, a minha permanência no Ministério da Defesa, eu pertencia ao PCdoB, nunca tive nenhum problema em decorrência dessa filiação partidária, sempre tive com as Forças Armadas e com os servidores civis do Ministério da Defesa uma relação de cooperação, de confiança, de respeito. Sempre prestaram à presidente Dilma todas as reverências de presidente da República, toda a cooperação com o governo dela nós tivemos nos momentos em que nós precisamos, na pandemia, na crise daquela zika, daquele mosquito, as Forças Armadas ajudaram bastante, ela também ajudou muito as Forças Armadas, tudo o que nós pedimos de importante para equipar as Forças Armadas, nós fomos atendidos por ela, a necessidade de construir, reequipar a Marinha, a nossa esquadra, com 4 super corvetas, os recursos para fazer o KC-390, o nosso avião de transporte, tudo isso nós fomos atendidos. Agora, quem nunca teve uma relação boa com as Forças Armadas foi o presidente da República. Eu trabalhei com ele durante muito tempo na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e as relações eram muito tensas, muito difíceis, a tal ponto de chegar a ser proibido de entrar nos quartéis, de criar incidentes graves. Ele era uma espécie de sindicalista da parcela dos graduados, ou seja, das patentes mais baixas das Forças Armadas, onde ele era muito querido, porque tinha essa atividade sindical, mas nós sabemos que o sindicalismo é a negação de 2 princípios nas instituições armadas, da hierarquia e da disciplina. Então, o deputado, Jair Bolsonaro, não tinha uma relação assim de confiança com a hierarquia das Forças Armadas. Isso veio depois que ele foi eleito presidente, ou já no fim da campanha, e, naturalmente, ele buscou esse apoio, essa legitimidade, indicando, principalmente, pessoal da reserva
para ocupar essa função. Mas creio que isso não se traduz, como muitas vezes, equivocadamente, se faz essa leitura, de que as Forças Armadas estejam dispostas a participar, a estimular, a tolerar ou a compactuar com qualquer tipo de aventura antidemocrática. Eu tenho a mais absoluta convicção de que das Forças Armadas não partirá nenhum gesto, nenhum estímulo, nenhum apoio, pelo contrário, a qualquer aventura que rompa as regras, os paradigmas constitucionais das funções das Forças Armadas. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, por mais que o presidente da República possa ter esse tipo de pesadelo, esse tipo de fantasia, mas não creio que isso seja possível. A democracia do Brasil vai viver esses solavancos naturais, né? Aliás, eu acho que os solavancos da nossa democracia pode ser até paradoxal, mas são a prova de que ela existe. A democracia no Brasil vai revelar os conflitos, as contradições, os choques de uma sociedade desajustada, desigual, desequilibrada. Só não haverá choque e solavanco se não houver democracia. Agora, essa democracia tem que suportar esses solavancos, tem que ser submetida a essas provas, não só para sobreviver, como para se fortalecer. E não acredito que o atual presidente da República tenha autoridade, liderança para impor qualquer tipo de retrocesso democrático no Brasil. Agora, aproveitando aqui o gancho, tem uma pergunta aqui do Marcos, da nossa comunidade. Peraí, cadê? Deixa eu botar aqui na tela. Pergunta, Aldo Rebelo, tá brincando? Quantas ameaças o general Vilas Boas e outros já fizeram ao Supremo desde a eleição da DIA? É verdade, o general Vilas Boas não contribuiu muito para esse... Anunciar o tempo do governo que ele era mais contido, mas depois que saiu do governo, desandou a falar que é uma coisa horrorosa, não é não, ministro? Eu não concordo com isso. Eu não concordo que um Twitter de um general da reserva constitua uma ameaça à democracia. Se for uma ameaça à democracia, então essa democracia não serve para nada. Se for uma ameaça ao Supremo, não porque disseram não, o Twitter era para mudar a decisão do Supremo. Se o Supremo Tribunal Federal mudar sua posição por um Twitter de um general do Exército, não está no general o problema está no Supremo, isso é evidente. Como é que a Suprema Corte do país vai mudar a sua opinião porque o general Vilas Boas fez um Twitter ou depois na reserva fez uma declaração? Eu vi até depois, não apenas o general Vilas Boas, teve um momento ali naquela refrega do presidente Bolsonaro na porta do Supremo, que houve um abaixo-assinado, não sei, centenas de oficiais da reserva. Eu não levei aquilo em conta. Eu digo, viúvas do Moreira César, aquele chamado corta-cabeça de Canudo, sempre existiram nas Forças Armadas do Brasil. Eu acho que aquele período de 54, de 64, na minha opinião, isso está completamente superado. O Brasil mudou para melhor. As instituições armadas não têm mais nem a legitimidade, nem a pretensão e nem a vocação para tutelar o poder civil. Agora, uma opinião ou outra, isso vai acontecer, mas não considero que isso seja suficiente para justificar o abalo, a ameaça à democracia brasileira. Se aquilo constitui uma ameaça, o problema não está no Twitter, o problema está na democracia. Se aquilo constitui uma ameaça ao Supremo, o problema não está no Twitter, o problema está no Supremo. Então, que se preparem para enfrentar ou arroubos ou solavancos de quem quer que seja. Se isso for abalar, sinceramente, é que nós estamos muito longe de uma democracia verdadeira, digna de nome, e de um Supremo Tribunal também altivo, que decida de acordo com as suas convicções. Agora, o fato é anotar o seguinte, apesar dos arroubos contidos nesses tweets, né, não aconteceu nada com a nossa democracia. Então, nós temos que, assim, pode até ter havido a intenção de fazer uma ameaça, sei lá, um alerta, mudar o quadro, mas não surtiu efeito, eles, né, Fábio? Porque dinheiro para eles não falta, a aposentadoria não foi mexida e eles continuam com todas as regalias que nenhum brasileiro tem. Então, para alguma coisa... Mas serviu... uma coisa, Maria, eu acho, não sei a opinião do Aldo Rebelo aqui, mas
uma coisa é você ter fome por mordomias, né? A outra coisa é você ter ódio da democracia. Não, é isso que eu estou dizendo. Para alguma coisa serviu para eles. Eles podem não confuscar contra a democracia, mas estão ali colhendo o que pediram. Aí, Aldo, como é que você vê esse movimento deles em direção a esses cargos aí? Essa história de Bolsonaro ficar botando militar da ativa, como Pazuello, por exemplo, em cargo de chefia, muitas vezes moralizando o sujeito, sabe? Transformou o Pazuello, que era um militar altivo e tudo mais, paraquedista corajoso, num ministro horroroso. Como é que pode, assim, de repente, dar uma designação tão infeliz dessa, sabe? Não é não? Eu desconfio que o Bolsonaro promove esse tipo de atos com um certo sabor de vingança. O Bolsonaro nunca mostrou apreço pela alta hierarquia das Forças Armadas. Aliás, se julga vítima delas. Acha que foi afastado, impedido de acessar o generalato, de se tornar um oficial superior, de chegar nem ao posto de major, ele chegou, porque os generais não permitiram. Então, eu sempre senti que havia essa animosidade dele em relação aos generais. A humilhação a que ele submete o general Pazuello, e aqui tentou submeter outros generais que foram demitidos de forma quase humilhante por eles, eu acho que é a prova de que há ali também um certo sentimento de vingança, de afirmação hoje da autoridade de presidente da República sobre os generais que o teriam impedido de acessar a carreira. Agora, eu não concordo com essa questão dos privilégios dos militares. Eu acho que quem tem privilégio no Brasil são essas carreiras jurídicas empoderadas pela Constituição de 88. Quanto é que ganha um promotor em São Paulo? Deve ganhar uma média de R$50 mil por mês. Quanto ganha um médico, tenente do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha para atender as populações indígenas da Amazônia? Vocês sabem quanto ganha? Não deve ganhar R$10 mil. Asseguro que não ganha R$10 mil. Eu vi médicas formadas na UFMG, meninas dentistas atendendo índios, ribeirinhos na Amazônia com esse salário, desempenhando a sua função com satisfação. Um engenheiro militar trabalhando na transposição das obras do São Francisco, ganhando R$6, R$7 mil. Um tenente engenheiro militar de um batalhão de engenharia de Picos, de Caicó, que eu vi trabalhando com eficiência, com responsabilidade. E quem fiscaliza um menino desse é um procurador que ganha R$30 mil. É isso que acontece no Brasil. Não são as Forças Armadas que têm privilégios. Os militares, Mari, deixa eu te dizer, militar não tem direito a habeas corpus. A habeas corpus. Todo brasileiro tem direito a habeas corpus. Tem um brasileiro que não tem direito a habeas corpus, é o militar. Ele não pode sair de uma missão alegando risco de vida. Pelo contrário, é quando ele é convocado. Ele não tem direito a hora extra. Ele não tem direito a adicional noturno. Ele não tem direito à insalubridade. Ele não tem direito a nada que a legislação trabalhista assegura aos servidores civis e privados do país. O militar não pode ter uma outra profissão. O sargento não pode vender cachorro-quente. O sargento só pode ser sargento, o tenente, o oficial. Então, há uma privação de uma série de direitos que os militares não têm, como os demais servidores públicos, e que precisa, naturalmente, de uma recompensa para você atrair para essa carreira, que é uma carreira de sacrifício, de renúncia, pessoas preparadas. O Brasil precisa delas. Elas têm uma grande contribuição à construção do Brasil. Nenhuma instituição, separadamente, contribuiu mais para a construção do Brasil do que as Forças Armadas. É claro que você pode colocar no passivo o golpe de 64, a morte de Getúlio, as teses que nos são caras, muitas vezes, como forças progressistas e que não são populares nos quartéis. Isso tudo acontece. Agora, você tem que ter uma apreciação justa do papel desses militares, a quem nós devemos a criação do CNPq, do nosso programa nuclear, do nosso programa espacial, do nosso primeiro computador. Tudo isso nós devemos às Forças Armadas. O CNPq foi criado por um almirante, o almirante Álvaro Alberto, o ITA e o nosso
A nossa Embraer foi criada por um brigadeiro, o brigadeiro Cassimiro Montenegro. Quer dizer, então nós temos nas Forças Armadas essa grande contribuição. O país não foi dividido durante a regência, quando nós tivemos 4 guerras civis simultâneas no Brasil. Nós achamos que vivemos em crise. Você imagina um país com 4 guerras civis simultâneas, uma no Rio Grande do Sul, Farrapos, outra na Bahia, Sabinada, outra no Maranhão, Abalaiada, outra no Pará, Cabanagem, um país que era uma monarquia sem monarca, um império sem imperador, governado por um homem de energia, mas sem força, que era o regente Feijó. E por que é que o país não se fragmentou, não se dividiu, não virou uma república portuguesa com 4, 5, 6 países? Porque a Marinha e o Exército tinham noção de que nós éramos uma nação, um Estado nacional, e ajudaram a preservar a integridade territorial do país, ajudaram a abolir a escravidão, ajudaram a fazer a república, ajudaram com a Revolução de 30, com o Góes Monteiro, ajudando o programa reformador do Getúlio. Então, tem muita coisa boa e importante que as Forças Armadas fizeram e que precisa ser reconhecida, eu acho. Não, eu concordo com o senhor, eu concordo com tudo. Inclusive, acho que tem muita gente que deveria ganhar mais e ganhar menos. Por exemplo, a Polícia Militar. A Polícia Militar tem um salário ridículo. O cara ganha R$2.000, tem uma arma que não funciona e precisa fazer bico para sobreviver. Enquanto lá em cima temos gente que tem pensão para filha. O cara já morreu faz 50 anos e a filha está aí, não se casa no papel para poder receber. É sobre isso que a gente está falando. É sobre a luta para que todo mundo seja igual. Infelizmente, eu não vejo esse movimento nas Forças Armadas hoje. A pensão para a filha. Eles deveriam ser os primeiros a dizer, não tem cabimento isso. Vamos dar dinheiro para agente de saúde, agente da segurança. Esse povo ganha mal, esse povo vive de bico. Ô, Mali, mas agora eu quero dar um testemunho aqui. O que o Aldo Rebelo está falando, eu vi também os militares trabalhando na Amazônia, assistindo índio, ribeirinho, transportando de barco. Não pode desmerecer tudo, mas a gente não é por isso mesmo. Olhos para os outros. É por isso mesmo que assim, me estranha saber que a reputação das Forças Armadas está sendo arrebentada por um ex-militar. Essa que é a questão. Mas aí o Aldo falou, é vingança do baixo clero. Então, por quê? Você acha que, ministro, que na raiz desse sentimento do Bolsonaro, ambíguo, do Bolsonaro pelas Forças Armadas, está o processo que o expulsou do Exército, não? Olha, certa vez, num depoimento, aliás, transformado em livro, a professora Celina, o presidente Geisel, ao falar dos militares, disse que os militares não tinham representação política. E aí, quando falou do Bolsonaro, diz, não, mas o deputado Bolsonaro, o Bolsonaro já é deputado. Ele disse, esse não conta, porque, inclusive, foi um mau militar. Ou seja, para um ex-presidente da República, atribuir esse epíteto a um deputado no exercício do mandato é porque o Geisel tinha absoluta convicção de que ele tinha sido um mau militar e ele, naturalmente, falava não apenas por ele. Claro, se os generais pediram a expulsão dele do Exército, se o ministro que foi o relator do processo, o ministro Luiz Clerot, está gravado isso, demonstrou que ele deveria ser expulso, aliás, fez críticas, inclusive ao desempenho intelectual dele, de fazer na carta de defesa ao Superior Tribunal Militar parágrafos, e mais parágrafos iniciados com minúscula, com letra minúscula. E esse ministro Luiz Clerot fez até esses reparos. Agora, isso tem a ver com as Forças Armadas? Não, eu acho que as Forças Armadas que nós devemos considerar é aquela que pediu a expulsão de um mau militar. A eleição não foi pelas Forças Armadas, a eleição foi pelo eleitor. Essa questão das pensões, Mali, só para te esclarecer, primeiro que isso começou na Guerra do Paraguai. Naquele tempo não havia nenhum sistema de previdência, não havia nada. As famílias eram numerosas. Então, os 60 mil soldados brasileiros morreram no combate no Paraguai. Isso foi mais do que o americano que morreu na Guerra do Vietnã. Eles não deixavam nada, as mulheres não tinham profissão, a profissão das mulheres era a profissão do lar, as filhas desamparadas. Então, criaram essa pensão
que era para proteger essas famílias e essas viúvas. E isso, naturalmente, devia ter encerrado quando a situação do país mudou, mas permaneceu até que, por fim, acabasse. Bom, deputado, vamos, ministro, eu já nem sei mais o que eu chamo, tanto título honorífico que fica de. Vou escolher vários, vou chamar cada hora de uma coisa, assim pronto, faz jus a uma biografia tão rica. Bom, vamos falar um pouquinho de política. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essas articulações lá na Câmara, né? Uma eleição estranha, por quê? Porque está pautada, está marcada por um viés que o governo quis imprimir aí, que é o viés de tentar eleger um cupincha lá para tentar fazer, enfim, o cerco lá, essa pilha de processos de impeachment que estão pedidos lá e que o Rodrigo Maia sentou em cima. Gostaria de saber, primeiro, o senhor acredita no fim do mandato do Bolsonaro? Segundo, qual é o papel que caberá ao presidente da Câmara caso o jogo termine como parece e ganhe um candidato de oposição, como foi o Eduardo Cunha, por exemplo, a Dilma Rousseff? Complementando, o que o senhor acha do papel do Rodrigo Maia? Eu gosto do Rodrigo Maia como pessoa e, politicamente, acho que ele tem feito um esforço para ser um ponto de equilíbrio, né, num país marcado por tanta instabilidade e, principalmente, por desequilíbrios entre os poderes. Eu acho que há uma tentativa de usurpação de atribuições, principalmente do Executivo, do Legislativo também, mas hoje principalmente do Executivo, pelas fragilidades do Bolsonaro, por parte do Poder Judiciário, não apenas do Supremo Tribunal Federal. Hoje tem juiz de primeiro grau querendo dizer o que é que o presidente da República, o presidente da Câmara, o senador, o ministro deve fazer. Eu acho que isso é uma deformação. Mas como essas forças conservadoras estimularam o Supremo a agir dessa forma contra o presidente Lula e contra a presidente Dilma, eu lembro quando o Supremo impediu numa violência, numa brutalidade, numa invasão de atribuições inaceitável, impediu a nomeação do presidente Lula para o ministério. Isso foi festejado, foi celebrado como uma coisa benéfica, como uma coisa importante. Aí depois o próprio Supremo proibiu o Michel Temer de nomear uma ministra também lá para o Ministério do Trabalho. E mais recentemente o Supremo decidiu proibir a nomeação de um delegado de polícia e veio esse manifesto dos militares da reserva, os conservadores se insurgindo contra o Supremo. Eu digo, vieram tarde, chegaram tarde, parem de hipocrisia. Isso é uma regra, isso é um jogo, o jogo tem regra, a regra deve ser só uma. Se vocês não ficaram indignados quando o Supremo atropelou a autoridade da presidente da República, por que é que vão ficar indignados agora que um delegado foi proibido de ser nomeado? Isso aqui é um jogo, tem regras, as regras têm que valer para todos, senão não valerão para ninguém. É isso que eu penso. E acho que eu não estou fazendo aqui julgamento ideológico do Rodrigo Maia, estou fazendo julgamento do presidente, da figura institucional do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que ele tem procurado, nesse aspecto de institucionalidade, preservar o mínimo de equilíbrio entre os poderes. Agora, tem uma pilha, tem um acúmulo de processos de impeachment e todas acusações gravíssimas de crimes de responsabilidade, crimes comuns. Eu queria saber do senhor, que já foi presidente da Câmara, como é que é a guarda dessa pilha? Como é que, na sua opinião, deve proceder o próximo presidente da Câmara dos Deputados? O Rodrigo Maia já avisou que não vai fazer igual ao Alcolumbre, que arquivou tudo lá, arquivou a pilha inteira. Então, estão sobrando 60 processos, todo dia chega um novo lá, e tem os crimes da pandemia ainda, que são gravíssimos, né, ministro? O que o próximo presidente vai ter de responsabilidade sobre essa pilha, o gerenciamento da pilha de pedidos de impeachment? Eu acho que esse é tema de muita sensibilidade, tá certo? Eu vejo isso com muito cuidado e com muita desconfiança dos arroubos, dos que querem a qualquer momento iniciar um processo de impeachment. E vou dizer por quê.
eu fui deputado no impeachment do Collor. E hoje considero que foi um erro. Não havia justificativa para você destituir o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto. Havia. Podia encontrar outras formas de punição para os crimes que ele cometeu, mas a pena máxima de destituir, de anular o voto popular, eu acho que foi um erro. No caso da presidente Dilma, nem se fala. Qual foi o crime? Pode perguntar em qualquer lugar na rua. Faça uma enquete. A presidente Dilma cometeu que crime? Ninguém vai saber dizer, porque aquilo foi montado, foi forjado. Aquela acusação das pedaladas, aquilo foi uma peça arquitetada no Tribunal de Contas para dar o pretexto da cassação, da destituição da presidente da República. Eu fui presidente da Câmara, eu arquivei 32 processos de impeachment contra o presidente Lula e acho que fiz o que era certo do ponto de vista jurídico e acho que fiz o que era certo do ponto de vista político. E havia todas as acusações, todos os pretextos, porque o mensalão, porque isso, porque aquilo, eu achei que não era correto. Por quê? Porque tem uma particularidade no impeachment, na figura constitucional do impeachment no Brasil. Qual é? É que ele terminou se transformando numa espécie de voto de desconfiança que existe no parlamentarismo. Quando o governo perde apoio, perde maioria, o que é que acontece no parlamentarismo? A Câmara vota uma moção de desconfiança e o governo cai. Nós não temos isso no presidencialismo. A moção de desconfiança é o impeachment. E como é que se faz o impeachment? A Constituição é rigorosa, você precisa ter um crime de responsabilidade. Quando não existe o crime, como no caso da presidente Dilma, você forja, você arranja, você junta com a mídia, porque foi a mídia também. A mídia hoje quer ser inocente e vítima do Bolsonaro. Não foi vítima de coisa nenhuma. Bolsonaro está aí, em grande parte, na minha opinião, na maior responsabilidade da mídia, da forma como ela se comportou. Então, ela foi sócia dessa tragédia que está aí. Não tem inocência nenhuma. Tudo bem, nós somos solidários, não aceitamos que jornalista seja processado por suas opiniões. Agora, o seguinte, a responsabilidade tem que ser apontada. Então, arranjaram esse crime de responsabilidade contra uma mulher honrada, uma mulher honesta, que todo mundo sabe que é, ninguém tem dúvida. Os que marchavam na Paulista pedindo impeachment sabem que a Dilma Rousseff é uma mulher honrada e honesta. Todo mundo sabe disso. Agora, politicamente, precisavam se associar para arranjar um crime de responsabilidade. Por essa razão, eu tenho muitas restrições a iniciar um processo, porque é o seguinte, é o voto do povo. Eu digo para os meus amigos da esquerda, eu digo, olha, se você legitimar esse processo, você pode arranjar justificativas boas para fazer o impedimento de presidente da República, e amanhã qualquer um vai arranjar uma justificativa ruim para fazer o impedimento contra um presidente do lado do povo. Essa que é a questão. Se você normaliza o impedimento, tudo bem, uma hora você vai fazer o impedimento porque você tem bons argumentos. Outra hora os seus inimigos vão encontrar, entre aspas, bons argumentos para fazer o impedimento de um presidente que esteja ao lado do povo. Porque é no executivo, no sistema brasileiro, que existe a esperança de alguma mudança. É quando a gente elege um presidente como o Getúlio, como um Jango, como o Lula, que você pode fazer alguma mudança, entendeu? Se você tira isso, se você fragiliza esse poder executivo, se você deixa esse poder flutuando ao sabor das campanhas midiáticas, das decisões judiciais e do Congresso, eu acho que isso é uma tragédia. Por essa razão, um processo de impedimento contra um presidente, mesmo que seja o Bolsonaro, tem que estar embasado em um crime de responsabilidade incontornável, inquestionável, porque senão nós estamos a pretexto de encontrar remédio para o mal, produzindo um veneno contra o bem. Esse é o meu receio.
Bom, só mais uma perguntinha com relação à disputa no Senado. Queria saber a sua opinião, porque agora os partidos de esquerda, a começar pelo PT, começam a se aproximar do Rodrigo, como é que ele chama? Rodrigo Pacheco, é isso? Esqueci Rodrigo o nome. Pacheco, do bem de Minas Gerais. Isso, é. O Rodrigo Pacheco teve uma atuação muito boa no impeachment do Temer. Lembra disso? Ele foi o relator, ele recomendou contra a vontade do MDB, estava no PMDB na época e recomendou a abertura do processo, surpreendeu o Temer, o PMDB, enfim, organizou uma vindita para ele, essa coisa toda. E eu acho que é um sujeito que tem sentido de responsabilidade política. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu concordo que o Rodrigo Pacheco é uma boa pessoa, eu conheço, tem uma boa reputação, mas a política, meu caro Fábio Panunzio, em certos momentos é uma disputa ideológica, em certos momentos é uma disputa política, em certos momentos é um jogo, é um Palmeiras e o Corinthians que o palmeirense quer ganhar e o corintiano quer ganhar. Em certos momentos é apenas um jogo, onde você tem que ganhar o jogo. As consequências ideológicas ou políticas nem sempre predominam em momentos da política. Eu creio que numa situação em que o presidente da República tem um candidato, é muito estranho mesmo, como disse o senador Eduardo Braga, é muito estranho que o PT esteja do lado do candidato do Bolsonaro. Eu acho muito estranho. Dessa perspectiva, de que é um jogo, você tem um adversário, o adversário tem um time, você vai ficar do lado dele? Você vai jogar na mesma direção dele? Eu não consigo compreender. E estranho ainda também que alguns dirigentes do PT, quando fazem referências à disputa na Câmara, é sempre para atacar o candidato do PMDB. Ou seja, o PMDB... Tudo bem, no fim das contas, ficou do lado do impedimento da presidente da República, foi o último a chegar. Quem primeiro chegou foi a mídia, depois chegou o judiciário. Ou seja, quando o MDB chegou no impeachment da presidente Dilma, o jogo já estava decidido. Eu acompanhei de perto, não acompanhei de longe, não. Eu acompanhei de dentro da bancada. Eu era do PCdoB, era ministro da Defesa, mas como tenho amigos e tinha relação de confiança dentro do PMDB, eu acompanhei de perto e vi que as coisas foram até o momento em que eles aderiram. Mas foi o PMDB que ajudou a sustentar o governo do presidente Lula. O PMDB deu 2 vice-presidentes para o governo do PT, um monte de ministro, deu segurança na Câmara e no Senado. Onde é agora você vai romper as alianças em nome do quê? De uma disputa do passado, porque é passado. Você não constrói o futuro simplesmente botando na balança o passado. Qual era a aliança que a Inglaterra e a Rússia tinham condições de fazer na Segunda Guerra se fosse olhar para a sabotagem do Churchill contra a União Soviética? Não ia ter feito nada, não iam fazer nada. Fizeram porque olharam para o futuro, mas, na minha opinião, o PT não tem essa capacidade. E se tinha, perdeu. E se perde nesse jogo da política, que é um jogo que você tem que decidir na hora. Eu acho que eles estão cometendo esse erro, né, de apoiar um candidato. Não estou julgando as pessoas, tá certo? Porque provavelmente o senador seja um homem de muitas qualidades e virtudes. Eu estou falando do jogo da política, tá certo? Quem se ganhar o Rodrigo Pacheco no Senado, ganhou o Bolsonaro, e ganhou com o apoio do PT. Muito bonito isso. Muito bom. Aldo Rebelo, ex quase tudo, homem que ocupou todas as posições importantes da política brasileira. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Um abração e até a próxima. Um abraço a você, um abraço, Mário. Até breve. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado. Gostei da entrevista dele. O pessoal aqui da área de comentários ficou... Tem gente que não aceita ouvir o outro lado, gente, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, é necessário, tá? A gente faz isso aqui exatamente porque as opiniões deles são ponderadas, é um homem experimentado. Deixa eu ver o que é isso aí, André. Tem que argumentar, né, Fábio? Porque, tudo bem, a pensão para as filhas lá na Guerra do Paraguai, lá quando as mulheres eram donas de casa, ok, mas nós temos um imenso mundo pela frente. Ele falou, Mari, que deveria ter acabado, né? Ele falou que deveria ter acabado. Sim, mas aí é preciso argumentar, porque até onde foi ele estava defendendo.
Não, eu entendo a visão dele. Ele é um homem que teve por dentro do processo e ele sabe exatamente a natureza de cada uma dessas coisas. Ele tem um temperamento muito afável, assim, mas eu acho que as posições são muito sensatas. A gente pode até não gostar de algumas delas, mas a gente tem que respeitar, porque realmente mas porque ele é muito sensato que ele tem que entrar nessa luta, Fábio. A gente precisa de gente sensata para isso. Exatamente. Aí a política não é feita de extremos. Os extremos na política não levam a lugar nenhum. O que leva é sempre o caminho do meio. Quando você junta os extremos numa soma justa, o caminho apontado é sempre o caminho do meio, né? Vamos continuar falando sobre política, só que agora vamos falar sobre o lado jurídico da questão. Pedro Serrano, grande advogado, praticamente nosso chapa aqui da TV Democracia, porque está sempre aqui orientando a gente, aqui iluminando os nossos caminhos, né? Deixa eu agradecer aqui, Guilherme, antes de falar com você, Pedro, Guilherme Ferraz manda os R$2, perguntando quantos militares estão em cargos federais, seriam cerca de 9 mil, tá? Vou agradecer aqui também a Rita Franco, que nos mandou R$10, está dizendo assim, trazer pessoas com pensamentos diferentes ajuda a saber por que o país está assim e continuará enquanto se minimiza o que os militares estão fazendo. É uma pena porque há pessoas valorosas nas Forças Armadas. Concordo. Como eu disse, eu vi o general, para vocês terem uma ideia, eu vi o general Mourão em condição de comando lá na Amazônia, cuidando de índio lá, viu, gente? Era um trabalho bem bonito de ver, sabe? Não dá para a gente sair esculhambando tudo. Agora, tem alguns que, pelo amor de Deus, né? O general com verve, com espírito de sargento, como esse Pazuello, pelo amor de Deus. Mas Pedro Serrano está aqui, vamos falar com ele, já deve estar em dócil ali quando espera. Doutor Pedro Serrano, impeachment já, não é isso? Não podemos esperar mais. Mas por quê? Tem tanto motivo aí que elencar um é a coisa mais difícil do momento, não é não? Eu acho que são alguns motivos, mas eu diria que eu tenho uma visão muito conservadora, estrita em relação ao impeachment. Não acho que possa ser banalizado, ao contrário, eu participo de uma linhagem de pensamento do direito constitucional georgiana, eu diria, nesse aspecto, que entende que no presidencialismo constitucional o impeachment é uma arma atômica a ser usada numa guerra, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, é algo para ser usado, um instrumento para ser utilizado em situações de emergência, radicais, etc. Tanto que eu fui contra o impeachment de Collor, escrevi na época, fui no plano constitucional, fui contrário ao pedido de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, e fui contrário, dei um parecer para a presidente Dilma, contrário ao impeachment dela no plano constitucional. Eu acho que a única hipótese que eu vi desde a promulgação da Constituição de 88, de legitimidade para pedido de um impeachment, foi exatamente o do presidente Bolsonaro, nessa pandemia. Eu acho que a única razão que justifica, inclusive, o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro é a conduta dele na pandemia, não apenas um ato isolado, mas a conduta dele como um todo, que agora, com essa questão da vacina, é a cereja do bolo, digamos assim. Obviamente, eu falo isso no plano jurídico, e diria com uma certa dimensão filosófico-moral. Agora, o impeachment ele é uma conjunção de uma dimensão jurídica e de uma dimensão política. Jurídica porque o parlamento não pode decretar o impeachment de um presidente da República sem estar caracterizado o crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, para estar caracterizado, tem que fazer uma observação aqui, não basta estar cumprido aqueles requisitos da lei de crime de responsabilidade, porque a lei de crime de responsabilidade é de 1951, e a nossa Constituição é de 1988. E a Constituição de 1988, ela estabelece mais rigor para caracterizar o crime de responsabilidade. Ela diz que não basta haver uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade para haver o crime de responsabilidade. É necessário haver um atentado à Constituição, ou seja, algo extremamente grave. Então tem que se ler a lei de 1951 com essa lente constitucional, com esse olhar constitucional. A única conduta que eu digo que é um atentado à Constituição, onde o presidente da República apertou o botão da bomba atômica, vamos dizer assim, é a conduta dele na pandemia, onde ele pôs em risco e sacrificou o direito à vida e à saúde da população brasileira. Não há algo mais grave que um chefe do executivo possa fazer. Não há nada mais grave. A função primária do Estado é garantir a vida e a saúde das pessoas
desde que as primeiras comunidades políticas foram surgindo, desde lá do Neolítico, no fim da Idade da Pedra. Desde esse período, as comunidades políticas foram surgindo com essa função. A primária função da existência da política na vida humana é garantir a saúde e a vida dos integrantes da comunidade. Quer dizer, esse homem descumpriu. Veja que não é uma questão ideológica. O presidente da Hungria, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Reino Unido, que são homens de extrema-direita, estavam aí preocupados em vacinar a população, em combater a pandemia, em decretar lockdown. Bolsonaro despreza a possibilidade das pessoas morrerem. Ele não despreza a própria possibilidade dele morrer. Ele acabou de decretar, Panunzio, 100 anos de sigilo sobre a própria carteira de vacinação. Ou seja, ele pretende se vacinar sem divulgar a público que se vacinou. A vida dele ele quer proteger. Provavelmente a vida dos seus filhos ele quer proteger. Ele não quer proteger a vida da população. Isso é inaceitável. A população brasileira está aceitando porque a gente, como ser humano, tolera coisas inaceitáveis quando elas são introduzidas aos poucos na gente. Né? Qualquer veneno que é introduzido na gente de pouquinho, o organismo se adapta. A gente acaba se adaptando. Mas esse é um veneno inaceitável para a civilização. Esse homem é anti-civilização. Ele precisa ser... Não há outra saída para o país, a meu ver, que não retirar esse sujeito do poder. Né? Agora, há uma dimensão política, além dessa jurídica que eu falei. Por quê? Porque o crime de responsabilidade ele tem uma dimensão política, porque, ao contrário da justiça, que, havendo um crime, ela é obrigada a punir, o parlamento não. Havendo um crime de responsabilidade, ele não é obrigado a punir. Ele pune se quiser. Então, os políticos têm esse poder. Eles podem ou não retirar Bolsonaro do poder e até agora não quiseram. Por isso que eu insisto, e você vai me desculpar, eu vou ser um pouco radical, os políticos aí, o Maia, que fala muito agora contra Bolsonaro e tal, é corresponsável pelo que ocorreu nessa pandemia. Porque ele não agiu em prol do povo. Ele ficou preocupado em ocupar espaços de poder, ele ficou preocupado em ocupar espaços no governo, sabe-se lá com qual intenção, que essa gente sempre quer ocupar espaços de poder, e não agiu em favor também da vida e da saúde do povo. Pedro, são dois grandes responsáveis pela pandemia. Bolsonaro e Maia. Deixa eu mostrar uma coisa que está nos jornais hoje, que eu achei surpreendente. Olha, está aqui no cantinho. Olha aí, ó. Para Maia, demora em vacinar pode levar a impeachment. Má condução no combate à pandemia é risco para Bolsonaro. Avalia. Sabe o que eu acho esse tipo de manchete? Isso é cinismo, né, dele. Eu acho que... O 45 do segundo tempo, ele está querendo se mostrar... Ele é cúmplice, como o Pedro falou. É claro que é. É claro que é. E agora chegar na 1ª hora, né? Uhum. Na hora G, não tem ele não é presidente, né? Exatamente. Deixa para o Baleia aí, que o Baleia toca aí. Deixa eu lá. Mas o Baleia já disse que não tem nenhum compromisso com o impeachment dele. Mas olha, a gente também ouviu isso do Eduardo Cunha, quer dizer que isso não significa muita coisa, principalmente vindo de alguém do PMDB, viu, Mali? Não, Pedro? Porque que se fala sentado na hora da eleição, não se diz depois em pé na hora da condução da Câmara. Cadê o Pedro Serrano? Eu queria fazer uma pergunta para ele na... Ele vai voltar já, ele deve estar com problema na conexão. No rabicho dessa coisa que ele falou aí sobre Aqui, já voltou aqui, Pedro Serrano. Enquanto ele termina de sincronizar lá, deixa eu só agradecer ao doutor José Elias Aex Neto aqui. Sinto que as discussões sobre democracia, muitas vezes se esquece que os parlamentares representam o povo. Apesar de que muitos deles se esquecem disso, a maioria parlamentar tem que ser respeitada. É verdade, sim. Vou botar o Pedro Serrano de volta aqui. Está ali com o seu cafezinho, sua xícara de chá, sei lá o que é isso, mas deve estar bom pela cara que ele está bebendo ali. Doutor Pedro, qual é o crime? É crime comum? É crime com base no crime contra a saúde pública? Crime de responsabilidade? O que é que pode levar ao impeachment do Bolsonaro, tendo em vista a pandemia? Eu acho que ele cometeu, a meu ver, né? E em tese, eu não estou aqui querendo imputar crime a ninguém, né? Mas em tese eu acho que ele cometeu crime de responsabilidade e cometeu, a meu ver, crime comum de epidemia. Porque ele fez aquilo que está prescrito no tipo penal lá do crime de epidemia, né? Criar a condição para que o vírus se espalhe. Isso foi uma ação dolosa que ele continua reiterando o tempo inteiro. É crime continuado, inclusive, né, doutor Pedro? Eu que não entendo nada de direito aqui, dando os meus palpites só.
Eu acho que ele se reitera como conduta. Depois a gente pode... O Juarez Tavares é que me deu uma explicação, eu não sou penalista. Eu admiro muito o trabalho de Juarez Tavares, para mim, um dos maiores penalistas brasileiros que nós temos, é professor aqui titular da UERJ, da Universidade de Frankfurt, e ele me deu a explicação do como que cada conduta dele, vamos dizer, é uma nova conduta, né? Quer dizer, mas assim, nova conduta delituosa. Mas, de qualquer forma, eu queria colocar claramente isso, esse meu ponto de vista. Eu não sou um sujeito... Eu tenho valores de esquerda no sentido de defender direitos sociais, mas a essência do meu pensamento é o pensamento liberal. Assumo isso claramente, assim, né? Mas, assim, acho que esse homem é um mal para o país, é um mal para a civilização, para as poucas conquistas que nós tivemos em termos de democracia desde 88, ele é uma tragédia, mas o grande ofensa que ele fez à Constituição no plano jurídico, que justifica, e mais do que isso, exige seu impeachment, é a conduta dele nessa pandemia. Agora, eu fico impressionado com a certa naturalização que parcela da sociedade tem encarado essa questão. Eu fico absurdizado, assim. Não sei nem a conduta do governo e as próprias mortes, né, que decorrem disso, né? Isso, claro. Agora, doutor Pedro, tem alguma coisa mais que a sociedade civil possa fazer? Por exemplo, o cidadão alcança pela justiça o presidente da República? Porque tem ação popular, eu sei que tem alguns tipos de processo que o cidadão pode tentar para tentar amenizar o sofrimento judicial quando o Estado ou um dos poderes se insurge contra ele. Mas no caso do Bolsonaro, por exemplo, parece tão difícil tudo isso, porque a gente está vendo um país que se desestrutura a olhos vistos e nada que se pode fazer. A gente está vendo uma antecipação de algo caótico, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, cujo roteiro já começa a ser seguido mesmo, afinal de contas é um roteiro, e não podemos brecar esse processo. Com essa cegueira da política, o que nos resta fazer? Ou não temos mais nada que fazer? Olha, eu diria, gente, vamos ser objetivos, no plano institucional, o que resta de racionalidade no Estado brasileiro tem se feito. O judiciário tem agido no que pode agir, recebe ações dos partidos tal, e tem atuado. Recentemente, o ministro Lewandowski atuou com correção. Estou falando dessa questão da pandemia, né? Ou seja, o MP tem sido tímido em processar Bolsonaro, tem sido não atuante, né? O MP tem claudicado, eu diria, mas o judiciário não. O judiciário tem agido, o Supremo, eu diria especificamente, com todas as críticas que as pessoas têm ao Supremo, a realidade é que, no caso da pandemia, o que o Supremo pode fazer, ele tem feito. Os governos de Estado também, o que eles podem fazer, com erros, com equívocos, podemos discutir aqui, mas eles têm feito. O problema é que uma pandemia dessa natureza não se consegue ter um mínimo de eficiência sem participação do Executivo Federal. A estrutura de Estado funciona assim. Nós não vamos conseguir, de outro modo, o mínimo de eficiência sem uma participação do governo federal. Por isso que eu falo, não há outro caminho que não impeachment. O nosso caminho é pressionar os parlamentares a fazerem isso. E a forma de pressionar é colocar responsabilidade histórica nele. Por exemplo, Maia. Maia é corresponsável, é tão bárbaro, é tão ruim para a sociedade brasileira quanto Bolsonaro. As pessoas têm que ter clareza disso. Ele é tão copartícipe, coautor do que está vendo quanto o Bolsonaro. Ele tem punhos de renda, mas ele é tão carrasco quanto. Às vezes pior, porque tem uma hipocrisia, né? Vem agora que não tem mais poder para fazer nada e fala que o impeachment tem que ser feito. Por que não fez quando estava lá? Por que não agiu? Né? Hoje o dia está cheio de gente tirando sarro da gente aí, né? O ministro da Saúde falando que a vacina é dia D, hora H, sei lá, hora D, dia H, não sei qual é a ordem das letras aí, que não altera de jeito nenhum o produto. O Rodrigo Maia pregando o impeachment quando ele é o único brasileiro que tem toda a condição de botar isso para andar. É o único, só tem ele, tem mais nenhum no país, né? Doutor Pedro, eu tenho uma questão que o senhor falou da responsabilidade política aí, né? Que pressionar os parlamentares, que eles seriam as pessoas certas para resolver essa história do impeachment. Eu acho também que a gente pode dar uma parte dessa responsabilidade para a nossa elite financeira, né? Porque a gente sabe que até o judiciário, a gente sabe da história do Lula, que até hoje não se votou a suspeição. Por quê? Porque a elite financeira, o mercado, os interesses não querem o Lula com direitos políticos. Então, assim, a gente falar hoje que é só a política, eu acho que é um pouco
ingênuo, que a gente sabe que a hora que a Globo chamar todo mundo para micaretar lá na frente da Fiesp, esse povo vai. Eu acho que, veja, a gente tem que entender que as constituições modernas, as constituições do pós-guerra, são documentos de valores morais, de princípios morais, né? É uma tentativa de se moralizar a política. É isso que nós temos, de trazer ética política, a ação política em geral. E o que nós tivemos nessa pandemia realmente foi um caminhão da nossa elite de atitudes dantescas. E eu diria que a conduta do capital financeiro no Brasil é algo que algum dia a história vai lembrar como algo inimaginável. Essa gente conseguiu do Estado, o Estado assinou em 2 dias, e ninguém comenta, não tem uma linha na imprensa, um cheque de 2 trilhões, 250 bilhões, que é 20% do PIB, 1/3 do nosso orçamento, na mão dos bancos. E veja, algum pequeno ou médio empresário está recebendo financiamento de banco aí? Nenhum. Esse dinheiro ficou para os banqueiros, para meia dúzia de famílias que adiantaram seus lucros por cautela. Quer dizer, é um setor que não é privilegiado, é um setor que assaltou os cofres públicos. Depois fala-se de corrupção no Brasil. Tudo é amendoim. Se a gente pegar toda a corrupção no caso da Petrobras, que a parte os abusos da Lava Jato era real, não é nada, é um grão de areia perto do que foi feito. E a Globo não dedicou, por exemplo, 1 segundo em jornal nenhum. Não era importante dar liquidez para o mercado, mas precisa de 2 trilhões, 250 bi, e agora fica a gente discutindo o valor da vacina. Eu fico impressionado com isso. A gente fica discutindo o valor da vacina e achando que não tem que vacinar, ainda por cima. Tem gente que acha que não tem que vacinar, ou que tem que comprar vacina mais barata e não a mais cara, quando países como o Canadá compraram 5 vezes o número de vacina da sua população. É evidente que você está num momento de disputa de vacina no mundo, você não pode achar que o fornecedor vai te fornecer o prazo dado, e cada mês que você perde de vacinação do seu povo é um mês de economia que vale muito mais do que o valor da vacina. O valor da vacina agora pouco importa, gente. Vamos pagar 10 vezes o preço. Um mês da nossa vida paga essa vacina com muita vantagem. Mas o principal, vamos pedir para os bancos pagar essa vacina, que tal? Né? Quer dizer, era o mínimo, né? Isso que eles podiam fazer. Eles receberam 2 trilhões, 250 bilhões. Eu fiz a pesquisa. Nunca, na nossa história, um setor da economia recebeu tanto dinheiro do Estado, 20% do PIB, de uma única vez. Nunca na nossa história. Em plena pandemia. E nada fez pela sociedade, depois de 20 anos de lucros abusivos. E veja, falando claramente, eu não sou marxista, eu defendo o mercado capitalista, eu sei que a maior parte do teu público hoje é um público de esquerda, então eu estou sendo absolutamente honesto intelectualmente aqui. Eu sou o defensor do mercado capitalista. Acho que é a melhor forma de organização da economia que o homem encontrou. Mas também sou um defensor de certos valores de justiça. Tem elementos conservadores no que eu estou falando. O que eu estou defendendo aqui são valores conservadores. E nessa perspectiva de valores conservadores, é inaceitável que um país pobre admita que um setor da economia haja dessa forma. Há que se chamar as elites desse país às falas. E não é só os banqueiros, são os vizinhos aqui dos Jardins que vivem de juros e se aquietam por conta desse tipo de interesse. Nós só vamos construir um país decente na hora que as elites desse país passarem a ter um país decente. Não adianta falar contra a corrupção na Paulista e se aquietar neste tipo de momento, em que numa pandemia, para poder garantir sua vida sem fazer nada em casa, vivendo de juros, à custa da morte e da pobreza, a gente se aquieta face a um ato que é indescritível, tamanha a ausência de limites éticos desse tipo de conduta. O capital financeiro é muito mais responsável pelo que está acontecendo do que Bolsonaro. É muito mais, quer dizer, Bolsonaro é só o símbolo. Nós precisamos tirar ele de lá porque nós não temos outro caminho. Né?
Com o Bolsonaro no poder, não há outro caminho da gente conseguir. É uma ilusão da oposição achar que em 22 se retira, que ele sangra até lá. É uma bobagem isso. A gente não chega a Brasil até 22. Vamos estar outro país em 22. Nós precisamos acordar o país e tirar esse homem imediatamente do poder. E depois acertar nossas contas com esse capital financeiro. Eles vão precisar retornar isso que tiraram do país. Essas famílias, eu não estou falando dos bancos como empresa, estou falando, essas famílias vão ter que retornar isso ao país. Nós vamos ter que acertar essas contas algum dia. Muito bem, falou tudo que eu penso aqui, concordo com tudo. Essa a nossa tragédia. É isso aí. Doutor Pedro, brigadão pelo papo aqui com a gente aqui, muito obrigado pela sua convicção, é a mesma que a nossa aqui. Enfim, enquanto a gente não conseguir fazer isso, o país vai continuar descendo a ladeira na sua indignidade, né? Até acabar o país, como disse o doutor Pedro. Então, um abração, Pedro Serrano, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. Pedro. Muito obrigado. O problema é o seguinte, a gente termina uma entrevista como essa aqui meio desalentado, né? Porque, sabe, aí você olha para o horizonte e fala, e aí? Sabe, nós temos um dos maiores constitucionalistas do país dizendo, olha, não tem jeito, tem que tirar esse homem daí, porque o país não vai aguentar, né? A gente está vendo a sucessão de crimes aí, não são crimes continuados, não. Cada conduta é um novo crime, como ele explicou aqui para a gente. E aí, prosélitos da estirpe de um Rodrigo Maia, como que ele disse, assim, que está nisso até o pescoço, né? Fazendo galhofa, dizendo, agora sim, pandemia tem que ter impeachment. Rodrigo Maia, olha, eu vou te falar um negócio, viu? O sujeito come angu e arrota peru com uma velocidade... Sujeitinho pequeno esse Rodrigo Maia, né? Covarde, pequeno. Olha, não acho, ele até que mandou bem, Mali, mas tem hora que ele manda tão mal, sabia? Como disse o Pedro, nessa situação ele é um covarde, ele é pequeno, ele é amoral. Agora, nessa história toda... assim, para a gente fazer o balanço da história toda, porque tem sempre um outro lado, né, gente? E o outro lado é esse lado da corrupção deslavada no Congresso, que suborna lá, que aceita suborno do presidente da República com essas emendas parlamentares. Para mim, isso se chama absolutamente corrupção. Não tem outro nome para isso, né? Mas, enfim, aí vou terminar o programa de hoje meio desalentado. Não sei se vocês estão concordando comigo, sabe? Enfim, aqui, ó, Etienne está dizendo aqui, ó, Fábio, ao contrário, ele chamou, foi para a luta, precisamos continuar gritando, né? Vamos ver mais algumas opiniões aqui? A Bel Correia, oi, Bel, tudo bem, princesa? Bel, ela faz o seguinte, Pedro Serrano fala com serenidade o que queremos gritar, maravilha, é verdade mesmo. O Roberto Silva está dizendo aqui para nós, a cada vez fica mais difícil reconstruir esse país, até quando nós vamos aturar esse governo aqui, né? Miguel Branco está nos parabenizando pela entrevista, Denise está dizendo que o doutor Pedro lava a alma da gente, e o Brás Santos, aqui, a última opinião que eu vou ler, vai ao encontro que tem denunciado a Maria Lúcia Fatorelli na auditoria Estadão da dívida. Pois é, exatamente. É o momento aqui, a TV Democracia, é o momento em que os liberais genuínos, os sociais liberais, se encontram com os socialistas e com outros progressistas, né, interessados no sorrimento, não só da política, como também das nossas instituições, do nosso brio, né, da nossa autoestima, que está lá embaixo, super combalida, e a gente não vê a luz nos fins desse túnel, enfim. Enquanto isso, gente, o tempo vai passando, a gente vai caminhando para a solução. Não pode ficar só nessa retórica de política. Não, vamos chamar também a sociedade civil, que fez o que fez e agora está quieta. Não é possível que eles estejam felizes com o país que está virando. Ok, eu sei que muitos nem devem estar aqui, estão lá nos seus paraísos, mas espera aí, né? O país está sendo destruído. Porra. E assim, de escombro, estamos nós aqui no meio dessa pilha, né? Exato. Olha que bonita essa foto da Érica. Ô, louco, gostei, dona Érica, tá linda, ó. Mandou R$2 de super sticker aqui para nós. Gostei muito, tá bonita pra caramba, viu? Parabéns, Érica. Que mais de opiniões aqui? Mobilização derruba capitão, greve geral derruba general. Lembra desse slogan, Virgílio? Eu lembro, eu cantei muito isso. Greve geral, derruba general. Agora não, agora quem derruba general é o presidente da República. Vamos nessa? Vamos começar o dia agora, ver piscina, praia, trabalho para quem gosta de trabalhar. Oi, Ed Luz, mais R$1,99. O Ed se tornou nosso membro, continua pingando aqui, ó. Ed, você é demais, viu? Muito obrigado. A mesma coisa com a Érica aqui, ó. A América também, ó, nos manda R$2, apesar de ser membro do canal. Gente, vamos nessa? Vamos, bom gente, dia para vocês. Eu sei que o programa foi pesado hoje, mas eu acho que a nossa função também
fazer esse tipo de coisa. Não dá para só olhar o lado bom. Então, assim, amanhã vai ser um outro programa, a gente vai dar risada e vamos terminar diferente. Mas hoje é um caso para se pensar. O que a gente está fazendo desse país? É isso aí. Então, durmam-se com barulho desse, meninos. Um beijo para todos no coração, meninos. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário de sempre, 7 da manhã, com o Despertador. E hoje, o que mais que tem? Tem na Esportiva, não é isso? Tem, na Esportiva. Na Esportiva, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, tá bom, gente? Horário novo, tá? E segue a vida. Um beijo para vocês, até amanhã. Beijo, gente, até amanhã.